Diante da forma como certos assassinatos são transformados em espetáculo midiático, você acredita que essa exposição excessiva acaba desumanizando as vítimas e alimentando uma cultura que a única coisa que faz é lucrar em cima da dor alheia? Olha, Ju, é uma ótima pergunta, um prazer novamente falar com você. Eh, eu vou fazer uma análise. Na verdade, eu, enquanto vítima, é muito difícil fazer esse tipo de análise, né? Eu, como reforcei algumas vezes, eu não sou contra que seja feito documentários que contem as histórias, né? A única questão é que a gente precisa contar a história exatamente como ela aconteceu. Eu, na Netflix também, tenho o documentário do caso da minha filha, então, exatamente por esse motivo que eu não posso de alguma forma trabalhar de forma hipócrita e dizer que eu sou contra algo que eu mesma participei no caso da minha filha. O problema é que a gente tem uma sociedade que não consegue encarar a diferença entre um assassino e uma vítima, né? Quando você expõe a forma como foi feita a série Tremembé, eu acredito que é referente a ela que você está falando, que tomou essa proporção, que tomou essa notoriedade. Então a gente não pode colocar na mesma balança e na mesma prateleira uma Suzane von Richthofen com uma Marina Rui Barbosa. A Marina Rui Barbosa está interpretando um caso, está interpretando a personagem, no caso a Richthofen, como a gente vê em diversas séries policiais, em diversas séries criminais, quantas a gente já não assistiu nesses streamings. Acontece que esses casos são reais e a sociedade, o cidadão não está sabendo dividir exatamente essas duas pontas. Então, isso me preocupa muito, porque a gente tem visto realmente essas pessoas se tornarem celebridades, saírem do lugar delas de assassinas e se tornarem celebridades. Elas estão muito longe desse lugar. Então, a rede social também dá espaço para ela, e a partir do momento que a sua curiosidade te leva a uma pessoa dessa e você se tornar seguidora e consumidora do conteúdo dela, isso me preocupa, porque eu acho que a gente está adoecendo de alguma forma, invertendo os papéis e os valores. Vereadora, bom dia. Muito obrigada por mais uma entrevista. Conta pra Bom gente um dia. pouco mais sobre o projeto de sua autoria, Silêncio que Grita. Aliás, você esteve na ilha de Marajó para conhecer melhor a situação das crianças e mulheres da região. Eu acompanhei nas suas redes sociais. Há um drama relacionado a crianças e adolescentes lá, né? Sim, é um drama real. E eu vou falar um pouco do meu projeto e aí eu entro na questão da Ilha do Marajó. Hoje o meu projeto Silêncio que Grita, eu confesso que é a menina dos meus olhos, é um projeto que eu carrego no meu coração diante de uma demanda que chegou de forma avassaladora. Como vocês podem imaginar, tanto abrindo a minha rede, quanto dentro do meu gabinete hoje, eu recebo inúmeras denúncias de violência contra a criança, de violência contra a mulher e também de abuso. Então, no Maio Laranja, eu lancei esse projeto, dada essa demanda, para levar a informação, a conscientização de forma mais profunda para essas pessoas, para essas vítimas, para que a gente possa acolher, mas também principalmente informar. Quando a gente trabalha com uma base de informação e conscientização, a gente não precisa tratar o problema em si, porque ele vai deixar de acontecer. É óbvio que esse cenário todo que eu estou falando é lindo, maravilhoso, é o sonho que eu desejo que nenhuma criança mais seja abusada, mas é uma realidade muito diferente. Então, o projeto ele leva para todo e qualquer lugar, ele independe da parlamentar. Hoje eu estou vereadora, mas se amanhã não tiver um cargo político, o projeto ele vai continuar. E é exatamente isso que eu quero. Então, a gente tem ido nas escolas, a gente tem ido em outras câmaras, em outros lugares que as pessoas têm me chamado
para falar sobre o projeto, seja para profissional da educação, profissional da saúde, enfim, para uma sociedade civil em geral. E para você ter ideia, hoje até aqui no meu condomínio, eu vou fazer uma palestra dividida para crianças, adolescentes e para os pais aqui do meu condomínio, porque eu sinto também que as pessoas estão interessadas no tema e querem falar sobre isso. Afinal, uma criança conscientizada, uma criança que sabe se proteger e se defender, com certeza ela não é abusada. Em relação à Ilha do Marajó, acabou sendo uma coincidência. Eu estive no Pará para receber do meu partido. Hoje eu sou embaixadora do Podemos Mulher, né? Eu tenho essa representação da figura feminina dentro do meu partido. E isso aconteceu no Pará, então acabei continuando uma viagem até a Ilha do Marajó, exatamente para levar o meu projeto de conscientização, para falar sobre o tema para crianças, porque a gente entende lá, a gente sabe, né, que o problema é uma questão muito maior. Então, eu gosto de brincar e falar dessa forma. Quando a gente estuda, quando a gente vai para a faculdade, quando a gente está no colégio, a gente estuda um tema, estuda até entrar na nossa mente e a gente está preparado para ele. E eu acho que a conscientização do abuso e da exploração sexual infantil é a mesma coisa. Quando a gente trabalha num lugar tão vulnerável quanto a Ilha do Marajó, enquanto projeto Silêncio que Grita, outro projeto chega lá. Então, os projetos indo e as pessoas trabalhando dentro da Ilha do Marajó, eu acredito que a gente leva uma cultura de não abuso, dessas crianças entenderem que isso não é cultural, que isso não pode acontecer e não é normal na vida delas. Então, para que a gente consiga levar, quando eu estive para lá, foi exatamente isso, levar a conscientização. A gente fez palestras também para adultos. Normalmente a gente acaba fazendo palestras para adultos, né, que estão presentes ali no local. Então, graças a Deus, o projeto tem chegado longe e a gente já tem visto muitos bons resultados e feedbacks em relação a ele. E isso me deixa muito feliz, porque se a gente salvar uma vida, a gente já está salvando bastante. Como, viu? Parabéns pelo trabalho. Nos alegra muito também saber dessa sua iniciativa, dos seus esforços, viu? Continue. Tem regiões do Brasil, né, em que casos de abuso, situações delicadas com crianças e adolescentes acontecem diariamente de forma brutal e a gente mal fica sabendo, né? Vereadora, também queria, antes da gente se despedir, que sei que você tem uma agenda corrida, inclusive hoje, nessa manhã, abrir um buraquinho pra gente, só uma orientação para quem sabe de um caso de abuso ou a própria pessoa viva, criança, adolescente, mulheres. Qual caminho escolher para começar a tentar sair fora dessa, denunciar, pedir ajuda? Olha, eu sei que muitas pessoas, quando a gente fala, né, sobre o tema, denuncie, fale sobre o tema e principalmente tenha essa coragem, né? Muitas pessoas hoje ficam presas nos seus ciclos, mulheres sendo vítimas de violência, de agressão física, violência psicológica. Então, eu acho isso muito complicado. É óbvio que a gente falar para ela denuncie, muitas vezes o ciclo dela não permite isso, mas hoje o importante, se você tiver acesso a uma delegacia próxima, hoje nós temos muitas delegacias da mulher que têm acatado isso e realmente protegido essas mulheres. A delegacia da mulher é um passo, mas em casos de abuso, em caso que você esteja simplesmente desconfiando, não ache que você precisa saber profundamente do tema, interrogar uma criança ou um adolescente. Se você estiver desconfiando de algum possível caso de abuso, utilize o Disque 100. Ele pode ser feito de forma anônima. E eu já vi casos, tanto na delegacia quanto no conselho tutelar, isso realmente chega de forma anônima, essa denúncia, não tem a identificação de quem fez. Então, se você quiser se identificar, parabéns pela sua atitude, pela sua coragem, mas se você estiver se sentindo ameaçado ou com algum tipo de medo, faça a sua denúncia anônima, não se cale, denuncie, porque o seu silêncio pode continuar ajudando esse abusador a se manter aí, mas a sua voz pode sim salvar muitas e muitas pessoas. Eu queria aproveitar o gancho. Na última live que eu fiz do meu projeto, muitas pessoas falaram que sofreram essas violências na infância, se mantiveram nesse medo e nesse silêncio, e hoje, na vida adulta, elas estão se encorajando a fazer essa denúncia. Não importa quanto tempo passou, não importa, faça sim essa denúncia, porque esse abusador ele não vai parar.
ele vai encontrar uma outra vítima, ele vai encontrar uma outra pessoa. Então, hoje, a sua denúncia pode ajudar, sim, uma outra pessoa, uma outra vítima que esteja passando pela mesma situação. Então, tenha coragem. E a gente reforça aqui, sempre denuncie. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.